Salve minha gente, salve meu povo, salve aí ouvintes do Mesa de Debates, a todo mundo aqui que nos acompanha. Vai começar mais um programa esportivo do nosso podcast, aonde falamos e iremos falar sobre as principais notícias do mundo do esporte, seja, no caso aí do automobilismo, seja aí do futebol. E nesta última semana aí que acabou de passar, né? Porque esse vídeo está sendo aí gravado no domingo, temos bastante coisa interessante aí para ser falada, seja aí na Fórmula 1, no automobilismo de maneira geral, mas também aí no futebol. E vamos que vamos, né? Começar aqui com a nossa programação. E vamos fazer aí o caminho inverso. Em vez de falar primeiro de futebol e depois de automobilismo, vamos falar aí primeiro de automobilismo e depois de futebol. Nesta última quinta-feira, morreu Ed Jordan aos 78 anos de idade, vítima aí de um câncer. Ed Jordan, no mundo do automobilismo, ficou conhecido pela equipe Jordan e por ser aí um dos últimos garagistas no mundo da Fórmula 1. Jordan criou a, a equipe em 91 e teve que vender a equipe em 2005. E nesse meio período, né, embora não tenha sido uma equipe vencedora do ponto de vista aí de ganhar corridas, ganhar títulos de construtores e tudo mais, foi uma equipe bastante icônica e que fez aí alguns feitos. Foi a equipe que revelou, né, Michael Schumacher. Depois, né, de Jordan ter tido aí o seu piloto preso, Jordan foi buscar Schumacher, que corria aí nas corridas de protótipo, para poder fazer um teste na Fórmula 1. E Michael Schumacher não decepcionou. Schumacher com a Jordan, no primeiro ano de existência da equipe, em Spa-Francorchamps, circuito aí da Bélgica, Schumacher fez aí o sexto lugar. Acontece que, né, logo aí na primeira volta, né, ele teve que abandonar, né, o sexto lugar, é importante dizer que foi na qualificação, e o resto foi história. Depois, na corrida seguinte, o Schumacher trocou de equipe, saiu da Jordan e foi para a Benetton, e o resto, como todo mundo sabe, é história. E o Jordan também revelou um outro piloto, bastante conhecido aqui para nós brasileiros, que foi o Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, que estreou na Jordan em 93. E é importante a gente falar aqui alguns feitos do Rubinho, né, com a Jordan. Na corrida icônica de Donington Park, né, que ficou conhecida aí pela super volta do Ayrton Senna, que saiu de quarto lugar para primeiro da primeira volta, o Rubinho fez um feito também na primeira volta de Donington Park que se iguala ao feito do Ayrton Senna. Rubinho, que na Jordan largou de 12º lugar, na chuva completou a primeira volta em quarto. E muitos falam que a volta do Rubinho Barrichello com a Jordan foi melhor do que a volta do Senna, né, com a McLaren em Donington Park em 93. Em 94, no ano fatídico aí da morte do Senna,
O Rubinho chegou a ser vice-líder da temporada de 94 da corrida de San Marino, em Imola, onde aconteceu o trágico acidente de Senna. O Rubinho também sofreu um acidente na sexta-feira dos treinos, antes da morte do Ratzenberger e a morte do Senna, né? Não correu não ocorreu aquela corrida, né, devido ao acidente. Porém, né, é importante dizer aqui, né, que o Rubinho chegou a ser vice-líder, né, da temporada de 94, quando, né, os olhos, né, dos brasileiros estavam, né, claramente voltados aí pro Senna. Depois, né, a Jordan do Rubinho foi superada aí por equipes maiores, como a Williams de Damon Hill, Ferrari, McLaren, mas é importante colocar aqui que o Rubinho, né, esse feito aí do Rubens Barrichello com a Jordan. Para além disso, nesse mesmo ano de 94, o Rubinho chegou a fazer uma pole, né, com a Jordan. Na corrida foi superado logo pela primeira volta pelo Michael Schumacher, mas é um outro feito aí com a Jordan, que era uma equipe aí que na época tinha 3 anos de existência. Para quem era dos anos 2000, começou a acompanhar a Fórmula 1 no final dos anos 90, no início dos anos 2000, como no meu caso, nunca vai esquecer a equipe, né, amarela, né, patrocinada aí pela Penson Hudson, que é, que é da equipe Jordan, né? Um carro que, embora não tenha sido, né, campeão, né, e tivesse carros melhores, como no final dos anos 90 a McLaren e Ferrari, o carro da Jordan no início dos anos 2000 ficou marcado, digamos assim, pela sua beleza, né? Porque era um carro que chamava a atenção por ser um carro que eu considerava bonito, um carro aí que ficou na memória, na lembrança aí de quem gostava da Fórmula 1, quem gosta da Fórmula 1. E interessante colocar aqui que no início dos anos 2000 tinha um detalhe interessante no carro da Jordan, que era o bico, que era tipo uma cabeça da serpente e que até tinha um dente, assim, era um carro bastante estiloso, é um carro que marcou época, né? Embora não tenha tido aí grandes feitos na categoria. Depois, em 2005, o Jordan vendeu a equipe. Hoje, a equipe Jordan é a Aston Martin, né, que foi comprada aí pelo Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll. E a vida que segue, né? E agora, saindo um pouco aí dessa notícia do Ed Jordan, indo para a Fórmula 1, aconteceu o Grande Prêmio da China. E além do Grande Prêmio da China, aconteceu também a corrida sprint, a primeira aí da temporada. Na corrida sprint, o vencedor foi Lewis Hamilton, né? Primeira, digamos assim, entre aspas, vitória de Hamilton, né, com a equipe da Ferrari, né? Foi uma corrida aí que o Lando Norris teve problemas e eu queria chamar atenção na corrida sprint, né, pela compatibilidade do Gabriel Bortoleto,
o Gabriel Bortoleto, como a equipe, né, pior do grid, digamos assim, conseguiu fazer bons combates, né, com equipes que são mais fortes, como no caso aí a Racing Bulls e a Red Bull, né? Embora Bortoleto tivesse sido superado, né, é, pelos dois pilotos aí das equipes da Red Bull, digamos assim, o Bortoleto não entregou fácil aí a posição, procurou aí batalhar, né, para manter aí na frente dos pilotos, né? Uma postura aí bastante interessante, mostrando que o piloto tem personalidade. Porém, né, na corrida sprint, Jack Durham fez uma precepada, né, imensa e acabou tirando o Bortoleto da corrida sprint, né? Acabou aí prejudicando o desempenho do piloto. Mas para além disso, né, quando tirando aí a parte do acidente do Durham, o Bortoleto se manteve inclusive na frente da equipe do seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg. Agora saindo, né, da corrida sprint e indo para a corrida principal, a corrida foi vencida aí por Oscar Piastri, né? O piloto australiano venceu aí a sua terceira corrida, mostrando que, pelo menos para esse início de temporada, a McLaren aí é uma equipe hegemônica, né? O Verstappen ficou somente com a quarta posição, né? Lembrando aí que o Hamilton e o Gasly sofreram punição. Foi uma corrida que teve a sua largada aí bastante agitada, bastante dinâmica. O Verstappen largando mal, o Oscar Piastri aí mantendo a sua posição. Mas, né, ao decorrer da corrida, digamos assim, os pilotos sossegaram, né? E, e o resultado foi esse aí que eu falei. Agora, falando aí do desempenho do Gabriel Bortoleto, o Bortoleto aí que deu uma escapada na pista no início da prova, teve que ir para o box e apesar, né, do início ruim, né, de prova do Bortoleto, ele fez uma prova bastante exemplar, né? Ele conseguiu superar o companheiro de equipe com todas as adversidades e pela primeira vez, né, em duas provas, o Bortoleto na corrida ficou na frente do Nico Hülkenberg. Então foi assim, novamente colocando, o Bortoleto de Sauber, a pior equipe do grid, teve um desempenho bem chamativo, bem atrativo, né, ao, ao se colocar, ao conseguir uma posição à frente do seu companheiro de equipe. E é isso, né? Agora saindo do mundo do automobilismo e indo para o mundo do futebol, né? Vai começar aí a temporada nacional, ou seja, o Brasileirão, que vai ocorrer aí no final de semana. Para essa semana vai ter aí a segunda rodada final da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Mas vamos falar aqui do Paulistão da Série A2, né? Teve o segundo jogo entre São José e Taubaté e, para minha tristeza, o Taubaté ganhou do São José aí por 1-0. Foi um jogo marcado aí por uma falha,
né, do goleiro Ariel, e que resultou aí no gol do Taubaté. E também foi um jogo que o Thiago Rubin, que teve a oportunidade em converter o pênalti, acabou literalmente atrasando a bola para o goleiro. É, muitos aí chiaram, reclamaram, né, do desempenho do São José nesse jogo, e é compreensível que das reclamações é justa, legítima, né, que talvez os jogadores se esforçassem um pouco mais, poderiam, né, ter conseguido empatar ou até mesmo virar o jogo, ou, né, no caso do Ariel, não ter tomado gol. Mas a sensação que eu fiquei daquela partida que parecia que não era o dia do São José, né? Porque no meu entendimento, o São José até tentou. O problema é que faltou um pouco de capricho. E quando teve capricho, a bola ficou aí no goleiro do Taubaté, né? Porém, o Taubaté, né, acabou aí de jogar contra o Primavera e perdeu por 2-0 e se complica, né, para decidir uma vaga aí para a primeira divisão, porque o Taubaté agora, para conseguir uma vaga, tem que ganhar do Primavera em Taiatuba por 3-0. Uma missão aí, digamos, praticamente impossível. Agora vamos falar aqui de São José e umas coisas que me incomodou bastante, né? Eu vi o, a data que se encerra o contrato aí de alguns jogadores e me incomodou bastante, né? Por que que me incomodou? Porque, né, jogadores se encerrando o contrato em maio, em abril, parece que muitos vão de fato encerrar o contrato, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: o como que a gente faz consolidar uma equipe se a equipe não consegue se manter numa temporada inteira, né? Que parte dos jogadores saem, que a direção do São José, a SAF do São José não consegue fazer um contrato de um jogador pelo menos de um ano, né? Como que a gente lida, né, com isso, né? Então é bastante complicado, né? Se a gente quer ter uma equipe sólida, uma equipe consolidada, uma equipe que, digamos assim, que tem um padrão de jogo, né? Não pode fazer um contrato de 4, 5 meses, né? É bastante difícil isso. Para além disso, tem a situação do técnico Paulo Roberto, que parece que tem um imbróglio se ele vai ou não sair, né? Algo que eu acho que a SAF, o São José, tinha que manter porque ele vinha fazendo um bom trabalho, apesar aí do percalço do jogo aí da eliminação do São José. Para além disso, né, outra coisa que incomodou a torcida é que agora a relação gelada é por parte da SAF, que não fez absolutamente nada, né, no primeiro jogo para os torcedores receberem, fazer aquela recepção tradicional que as torcidas fazem antes, tá,
receberem a equipe antes da partida. Não fez nada, né? Não, não, não moveu nenhuma palha para os torcedores é, receberem a equipe. E também não fez também nenhum jogo, um treino aberto, né, para a torcida acompanhar o treino e incentivar os jogadores, né? Esse incentivo, né, que acontece no momento de decisão é fundamental, né, para a equipe conseguir o seu triunfo, a equipe conseguir a vitória, é um incentivo. Coisa aí que, né, por razões mil, o a SAF não fez. Mas tem outra coisa que me incomodou para além disso, né? É a declaração do Sid Clay Menezes, né? Que disse que no momento ideal, né, o São José vai conseguir o acesso para a primeira divisão. Para mim, com o histórico que o Sid Clay tem, que isso é inegável, é um absurdo falar isso e mostra, né, o distanciamento que a SAF, né, do São José tem com a sua torcida. A torcida do São José que espera esse acesso desde 2007, né? O acesso aí para a primeira divisão. A faixa virada, né, da torcida Mancha Azul, que já está aí já há bastante tempo, é por conta, né, que eles querem um acesso, né? Querem aí subir para a primeira divisão, né? Então mostra um distanciamento que não pode ter entre torcida e SAF, porque para além do São José ser uma, uma fonte lucrativa, e eu acho que um time, né, para ter sucesso no futebol tem que ter uma finança saudável. Para além disso, o São José ele não pode ter esse distanciamento. O São José tem que buscar formas aí para subir. Vamos pegar um exemplo. A própria equipe do Taubaté, que é uma equipe financeiramente pior do que a equipe do São José, quase bateu na trave para poder subir para a primeira divisão. Não acho que o Taubaté consiga reverter o resultado do Primavera, mas é importante colocar isso. Né? E a própria equipe do Primavera, que também é SAF, que, né, vem tendo um desempenho muito bom e tá aí com os dois pés na primeira divisão para 2026. Vamos ver se isso vai melhorar. O São José, que espero eu acho que vai participar aí da Copa Paulista de Futebol, né, no segundo semestre, e vamos ver o que será do São José para o resto desse ano. Mas vale aí a crítica em relação à SAF. Agora, para a gente finalizar o programa, meus amigos, falar aí do outro time de São José dos Campos, o Atlético Joseense, que está fazendo o bonito, né, na Série A4 e se classificou em quarto lugar para as quartas de finais. Agora o Atlético Joseense vai pegar o Paulista de Jundiaí. Eu acho que se a gente for ver pelo peso da camisa, é claro que o Paulista de Jundiaí, por ter uma história no futebol, por ter ganhado inclusive Copa do Brasil, tem mais chance, né, que o Joseense.
Mas ambos estão na quarta divisão. O Joseense se classificou na frente do Paulista. E vamos ver se o Joseense consegue subir, né, para terceira, para a série A3, né? Conforme eu falei, eu particularmente não sou muito fã, não gosto do Joseense devido aí a algumas coisas que aconteceu, mas seria interessante ver o Joseense na série A3. Mas para isso tem que superar o Paulista de Jundiaí, tem que superar times maiores do que o Joseense, como o São Caetano. Enfim, meus amigos, por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!